E um dos assuntos que nós estamos conversando nesse período é sobre Jesus acalma a tempestade. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4, para a gente fazer essa leitura muito legal aqui, que fala sobre esse assunto. Jesus acalma a tempestade. Já acharam? Marcos 4, verso 35. Eu já vou lendo aqui para a gente ganhar tempo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonanças. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu acho muito legal essa pergunta que eles fizeram um para o outro, né? Mas quem é esse? Mas eles sabiam quem era Jesus, não sabiam? Estavam no barco porque Jesus disse: passemos. Eles entraram, eles sabiam quem era Jesus. Acontece que eles não sabiam que Jesus tinha poder sobre o mar. Eles não sabiam que Jesus iria fazer o que fez. Então, isso trouxe assim um espanto muito grande. Quem é esse? Eu acho muito interessante isso, porque na nossa caminhada com Cristo a gente passa por essa experiência. A gente ora por um milagre, e quando o milagre acontece, a gente fica assustado. Meu Deus, como é que pode? Eu orei, não é? É assim que acontece conosco, e assim que estavam. Eles sabiam quem era Jesus, já tinham visto Jesus fazer alguns milagres, mas eles não sabiam que Jesus tinha esse poder. Presta atenção, meu irmão, é assim que é a nossa caminhada com Cristo. O Senhor sempre vai nos surpreender. Mas eu queria destacar algumas coisas que é importante para você entender que não é assim, não é de graça, não é, a coisa não é assim, não é? Eu tenho aprendido que a nossa vida, a nossa história é construída em 4 mãos, não é? 2 do Senhor e 2 nossas. Então a nossa história, ela é feita em parceria. A parte de Deus é a sustentação. Então a parte dele é a vida. Ele nos deu a vida. Ele nos deu família. Ele nos deu regras, orientações. Está escrito: olha, honra o teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ele nos deu orientações. Então, a parte de Deus é uma parte muito importante. Todo dia Ele nos dá o sol. Ele nos dá, você planta uma semente, daqui a pouco ali você tem uma árvore. Então, o fruto, a sustentação, isso é por conta de Deus. Certa vez Jesus, falando sobre esse assunto, Ele disse: por que vocês andam ansiosos? Olha, os pássaros não trabalham e não falta comida para eles. Olha os lírios dos campos, eles não ficam tecendo roupas, mas ninguém se veste tão lindo como eles. Ele está dizendo: olha, o que é necessário, a provisão, todo o sustento, tudo isso é por minha conta. Agora, a tua parte é viver. Então, o nosso destino tem as mãos de Deus e tem as nossas mãos. Na sabedoria de Deus, no seu poder, Ele não sabe qual é o meu destino? Sim, sabe. Mas Ele interfere de fato? Não. São as minhas escolhas que vão determinar aonde eu vou chegar.
tudo que acontece na minha vida tem a ver com a vontade de Deus? Não! Muitas das escolhas têm a ver com as minhas escolhas. Muitas das consequências têm a ver com as minhas escolhas. Então Ele me deu a vida, que é a sustentação, fôlego de vida, a razão. Ele me dá condições, Ele me dá o sol, me dá alimento, supre. Bom, a parte de Deus não falha. Agora, eu é que vou viver. Eu acho interessante a expressão desse texto. Jesus acalma a tempestade. Vamos falar juntos? Jesus acalma. Então, esse título não é um título que deram para o texto, mas é uma definição daquilo que aconteceu e daquilo que acontece na nossa vida. Jesus acalma a tempestade. Então, vamos só lembrar que a nossa história é escrita em 4 mãos, 2 de Deus e 2 minhas. A de Deus é a sustentação, fôlego de vida, a provisão, orientação, regras, limites. A minha é viver, é crer, é me moldar, é me render, é saber, é conhecer. Então, existem coisas para nós que é muito fácil a gente aceitar. Por exemplo, a gente entende quando diz lá não, que a gente não deve mentir. A gente concorda com isso, não concorda? Né? Não pode mentir, não deve mentir, não matarás, não furtarás. A gente concorda com isso. Mas tem outras coisas que as pessoas têm dificuldade. Por exemplo, perdoar. Ah, não, perdoar não. E a pessoa não percebe que o mesmo que disse não matarás, não furtarás, ele também diz para a gente perdoar. O mesmo que disse, olha, eu sou o Deus da provisão, também instituiu dízimos e ofertas. Ah, isso eu não concordo, ah, isso eu não gosto. A questão do sexo, ele instituiu o sexo, coisa boa. Ah, mas eu vou fazer da minha maneira, eu vou para o motel, eu vou aprontar, bom, são escolhas que nós fazemos na nossa vida. E aí o nosso destino? Bom, o nosso destino, ele tem muito mais a ver com as nossas escolhas do que necessariamente com o propósito de Deus. Tem um verso na Bíblia que diz assim: eu sei o pensamento que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera é o que Deus tem preparado para você. Agora, entre o que Ele tem preparado e o que a gente tem vivido, há uma distância muito grande. Por isso que essa informação aqui eu acho tremenda. Jesus acalma a tempestade. E aí Jesus disse para os seus discípulos, verso 35, passemos para outra banda. E eu queria fazer uma aplicação aqui, que é que todos nós temos uma outra banda, uma outra conquista, uma outra fase. E aí Jesus disse, olha, nós vamos enfrentar, vocês vão passar para outra banda, né? Recentemente eu preguei sobre isso, né? Passamos, passando e passei, né? Então nós entramos nesse processo, passamos, depois vem o momento da tempestade, estou passando, e depois passei. E aí Jesus fala para eles, passemos para o outro lado. E eu queria colocar aqui 4 coisas para você, 4 questões, que são muito importantes para a gente poder viver uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, uma vida de milagres na nossa vida, porque esta é a vontade de Deus, que a glória do Senhor seja vista sobre a tua vida, que milagres aconteçam, que você seja a manifestação da glória de Deus, que você possa contar da tua história e as pessoas possam apalpar a graça de Deus sobre a sua vida. Então, 4 questões bem rapidinho, mas eu acho que vai ser de grande valia para as nossas vidas, em nome de Jesus. Primeira questão está aqui no versículo 36, quando diz assim, e eles deixando a multidão. Amém?
Vamos falar juntos? Deixando mais forte, deixando Por que é importante deixar a multidão? Por que é? Primeira questão que eu queria deixar para vocês, queridos, é o seguinte: a importância de nós deixarmos a multidão é porque a multidão, o povo, as pessoas, amigos, eles têm um poder de influência muito grande sobre as nossas vidas, mas eles não têm nenhuma responsabilidade com o que vai acontecer de fato. Então, por exemplo, tem pessoas que não aceitam a Jesus porque o que os amigos vão dizer? Então você está no culto aí, levanta a mão, tal. Ah, não, o que os meus amigos vão dizer? Então, tem uma participação muito grande na nossa vida, mas não tem participação nenhuma com as consequências, com o destino. Você fez porque você quis. Eu não mandei você fazer, você fez porque você quis. Então, a multidão, ela tem esse poder, essa influência. Quantas vezes nós queremos ser honestos, mas às vezes vem uma pressãozinha, o que vão dizer? Eu estava vendo um comentário num livrinho de um pastor que foi pastorear uma igreja no interior, e ele pegou um ônibus e estava orando a Deus: Deus, eu quero ser uma boa influência nessa cidade, pedir a Deus, me dá graça. E ele contando que ele entrou no ônibus e pagou a passagem, e o cobrador lá, o motorista, devolveu o troco errado, tinha 50 centavos a mais. E aí o pastor sentou, né, quando foi conferir, disse que tinha 50 centavos a mais, e ele ficou pensando: se eu devolver, isso aqui não é meu, tal, mas... E aí ficou aquela luta, devolvo, não devolvo, já passou, já estou andando, tal, e ficou naquela bobeira na mente: devolvo, não devolvo, também já passou, já ter falado na hora, não falei. Mas na hora de descer, ele falou assim para o motorista, falou: olha, você devolveu 50, você me deu 50 centavos a mais, estou te devolvendo. E o rapaz disse assim: o senhor é um novo pastor aqui na cidade, né? Sou. E eu devolvi, eu dei de propósito, eu queria saber como é que o senhor iria reagir. Então, eu queria dizer para o senhor que domingo que vem eu vou estar lá no seu culto para assistir. Eu falei: meu Deus, você nunca sabe, cara. A multidão, ela tem um poder muito grande de massa, de nos empurrar, de fazer com que a gente se sinta pequeno. Quantas vezes a multidão nos pressiona para que você não seja aquilo que Deus quer de você? Quantas vezes a multidão, os seus princípios, falam mais alto. Hoje eu liguei para um camarada lá do hotel, eu achei engraçado, que eu falei: cheguei de Portugal. Ele falou assim: e aí, tomou bastante vinho? Eu disse: não, mas comi um bacalhau, foi bom, né? Porque a pressão é muito grande para que você seja o que os outros querem. E Jesus está aqui levando esses discípulos a uma nova vida, uma nova esperança. Coisas novas iriam acontecer sobre a vida deles, sobre a história deles. Mas a primeira coisa que Jesus fez foi se afastar da multidão. Tem um verso na Bíblia que diz assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. Você sabe que as más conversações enfraquecem a fé? Você sabe que as más conversações tiram a ingenuidade? Às vezes você é tão bobinho para determinadas coisas e alguém vem e tira aquela ingenuidade, e você começa a já ficar com reservas, com malícias.
Você sabe que as más conversações paralisam a gente? As más conversações tira as bênçãos de Deus do nosso alcance. Então, uma das coisas que Jesus fez foi: vamos nos afastar da multidão. Olha, certa vez Jesus orando lá em João capítulo 17, diz assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então tem hora, meu irmão, que eu preciso tomar uma atitude. Ou eu sou, ou não sou. Porque senão a multidão, ela vai me travar. Tem um ditado no mundo que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é verdade? Não, a voz do povo é a voz do povo. A voz do povo é a voz do povo. Não é? Eu me lembro quando eu era garoto, às vezes você queria arrumar encrenca, colocar dois garotos, xingou sua mãe, né? Você vai cutucando, você vai deixar, você não vai fazer nada, né? Você fica empurrando, os dois estão brigando. Às vezes são amigos, mas quem é que fez isso? Foi um terceiro. É assim que Satanás faz na vida da gente. É assim que a multidão. E às vezes a gente, por causa da multidão, a gente não toma atitude de fé, não dá nenhum passo de fé, a gente não avança. Eu estou sonhando com tal coisa. Mas você não se enxerga, não? Aí pronto, você já começa a ficar meio jururu, né? Porque alguém tirou o brilho da tua vida. Cuidado com a multidão, meu irmão. Cuidado com as informações. Ao Brasil não tem jeito, não. Você vai assistindo os telejornais, as discussões, você fala, a coisa está feia. Não tem jeito esse negócio aqui, não. Não, irmão, não vai pela multidão, não. Coloca a tua esperança naquele que é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Jesus estava levando esses homens para o outro lado. Jesus estava levando esses homens para novas experiências. Jesus estava levando esses homens para aprendizado. Eles iriam aprender coisas novas e eles iriam vivenciar coisas novas, mas eles precisavam sair daquele local, da multidão. Cuidado, meu irmão. Cuidado com a multidão, cuidado com os conselhos, cuidado com aquilo que falam, cuidado com as pressões. Tenha a tua vida nas mãos do Senhor. Passemos para o outro lado e vamos deixar a multidão em nome de Jesus. Amém? Eu sei que muitas informações tentam travar a gente e a gente não pode deixar com que essas más conversações travem a gente. A outra questão que eu acho muito nesse texto, que diz assim: e o levaram consigo. Então eles entraram no barco e levaram Jesus com eles. Isso aqui para mim é fantástico, meu irmão. Tem um verso na Bíblia que eu repito demais e olha, ainda vou repetir por muito tempo. Provérbios capítulo 3, verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele... Vamos falar juntos? Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu acho muito bonito. Eles foram, não dá para a gente andar sem Jesus, não dá. Não existe uma vida fora de Jesus, não dá. Hoje nós somos de Jesus, então a gente trabalha falando com Jesus, a gente está na rua falando com Jesus, está dirigindo o carro falando com Jesus, a nossa vida é Jesus. Então quando eles foram, eles levaram Jesus, e é muito importante você entender isso, meu irmão, porque nas nossas lutas diárias, nós vamos precisar desta graça e desta misericórdia tremenda. Olha o que diz o texto: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás. Mas por que esse versículo diz isso?
porque o versículo 1 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quando o texto diz que eles levaram Jesus, não simplesmente, vamos passar, não, mas Jesus vai com a gente. Isso é importante. Vai com a gente, Senhor. Vem comigo, Senhor. Eu não quero ir sozinho. Por que a gente falha? Por que muitas vezes o namoro começa em Deus e termina com uma gravidez? Porque Jesus não foi junto. Porque muitas vezes nós dá os 5 minutos e a gente se estoura porque Jesus não foi junto. Não foi junto. Você pode até crer em Jesus, mas se Jesus não vai junto, vai fazer besteira. Vai fazer besteira. Quantos que perdem emprego, quantos casamentos acabam não vivendo aquela qualidade, porque Jesus não foi junto. Na hora do vamos ver, na hora do confronto, a pessoa se sente cheia de razão para falar, para expressar prova de que Jesus não foi junto. Essa definição, porque o texto diz assim, e o levaram consigo. E o levaram consigo. Isso é muito forte, meu irmão. Muito forte. Você não deve andar sozinho. O nosso caminhar é com Jesus, é com o Pai, é com o Espírito Santo. Nunca estamos sozinhos. Mas quem faz a invocação, quem clama, somos nós. Senhor, eu quero o Senhor comigo. Eu gosto muito da oração de Jacó, que disse, Senhor, eu estou indo para essa terra estranha, esse povo que eu não conheço, mas se o Senhor for comigo, e o Senhor me prosperar, de tudo eu te darei o dízimo. Eu acho legal essa frase dele, porque alguém que estava dizendo, eu não quero andar sozinho. Não quero. Eu quero que o Senhor venha comigo. Eu quero que o Senhor me guarde, me proteja, me prospere. E eu serei fiel, darei o dízimo. Mas o que eu quero que você entenda é que ele faz isso vamos dizer assim, numa ingenuidade dele, vou dar o dízimo, é muito mais do que isso. Você está dizendo, Deus, vem comigo, não me deixa sozinho não, eu estou indo para uma terra estranha, eu não sei o que vai acontecer, mas Senhor, vem comigo. Abraão, ele é chamado do pai da fé, porque esse camarada teve uma experiência com Deus. O Senhor disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Meu irmão, o camarada simplesmente obedeceu. Sabe o que é levantar acampamento? E diz, nós vamos para algum lugar. Qual? Não sei. Deus vai nos levar. Como? Deus falou comigo, vamos embora. O importante é que Deus vá comigo. Isso é importante. Então os discípulos entenderam o seguinte, Senhor, a gente até entra no barco, mas o Senhor vai com a gente. Eu preciso do Senhor comigo. Mais importante não é você fazer o que você quer fazer. O mais importante é que o Senhor esteja com você. Na história de Abraão tem uma coisa que eu acho fantástico. Abraão chega para Ló, que era o seu sobrinho, e disse, Ló, os nossos empregados estão tendo muito problema, com muito conflito, então vamos fazer o seguinte, você escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Você escolhe. Ló olhou e viu as campinas na região de Sodoma e Gomorra e disse, tio, eu decidi, eu vou para cá. E do outro lado, deserto. E Abraão disse, então eu vou para o deserto. Aparentemente, Ló fez a melhor escolha. Onde tinha uma cidade, onde tinha comida, tinha bastante relva.
para cuidar do seu pasto, e Abraão foi para o deserto. Mas tem uma questão muito importante. Abraão foi com a presença de Deus, e Ló foi com a força do braço. Todos nós sabemos da história. Sodoma e Gomorra é destruída, depois a esposa de Ló vira uma estátua de sal e toda aquela história. Meu irmão, o mais importante não é se você está no melhor lugar, o mais importante é se o Senhor está com você, meu irmão. Isso é o mais importante. Se o Senhor está comigo, Senhor, o Senhor vem comigo? Senhor, o Senhor vem comigo? Vou entrar nesse barco, é um emprego novo, o Senhor está comigo? Senhor, no meu casamento, Senhor, vem comigo, Senhor, me ajuda, senão eu vou estragar tudo, eu vou perder esse casamento, eu vou perder esse emprego, eu vou perder esse filho. Senhor, vem comigo, me dá graça, me dá sabedoria, Senhor, vem comigo. Para mim isso é fundamental, meu irmão, é você deixar de viver segundo a sua própria cabeça, mas você clamar: Senhor, nós vamos construir a nossa história em 4 mãos. Eu sei que da tua parte vem a sustentação da vida, da tua parte vem a provisão, vem o fôlego de vida, e da minha parte vem a vida. Eu vou viver, eu vou ter que tomar decisões. Então, Senhor, vem comigo. Salmo 90 tem uma expressão que eu acho muito legal, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Tem um verso que diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhece-o. Vem comigo, Senhor, não me deixa sozinho. Entra no meu barco. Vem, vou trabalhar, vem comigo, Senhor. Vou para casa, vem comigo, Senhor. Que haja paz sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família. Senhor, me dá graça, me dá inteligência. Isso é muito forte, meu irmão. Quando eles disseram: então o Senhor vem comigo, vem com a gente, tá bom, eu vou. Outro aspecto que eu acho fundamental nesse texto, meu irmão, é que quando veio o temporal, a tempestade, diz o texto que eles clamaram por Jesus, foram lá, acordaram: Jesus, nos ajuda. E isso aqui é muito interessante. A palavra de Deus diz assim, Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, que não sabes, ocultas, que não sabes. Clama a mim, vamos falar juntos? Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas, coisas que você não sabe. Meu irmão, toda a nossa aflição, toda a nossa crise, nós temos um porto seguro, Jesus. Amém? Nós temos. Não é o Face, não são pessoas, não é o nosso dinheiro. O nosso porto seguro é o Senhor. Então esse texto ele nos ensina isso, que na hora da tempestade, na hora da crise, esses homens foram para Jesus. Parece uma coisa muito simples, mas quantas vezes nós perdemos aí, de não tomar essa iniciativa. Olha, não só Jesus vem comigo, mas na minha aflição, meu alvo é Cristo, meu refúgio é o Senhor. E a outra questão que eu acho tremendo, e quero terminar aqui, é que eles não pularam do barco. Fala para quem está só, ninguém pulou do barco. Fala para mim. Ninguém pulou do barco. Ninguém pulou do barco. Porque se pular do barco, meu irmão, por que muitas pessoas não conseguem viver o melhor de Deus? Porque pula do barco. Porque desiste. Ah, não estou aguentando. Porque desiste. Ah, eu não sei o que fazer. Eu não estou aguentando. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem
e passa o temporal. Muitos perdem, porque a tempestade, a crise, os problemas são muito grandes, e aí não aguentam, preferem pular do barco, preferem chutar tudo, falam palavras agressivas diante de Deus, machucam pessoas. Como eu disse, a nossa história é construída em 4 mãos. A parte de Deus Ele nos dá, e a nossa parte é aí que a gente falha, porque na hora da crise, o melhor lugar para se estar é aos pés do Senhor, clamando e não pulando do barco. Talvez você vai dizer: Deus, eu não estou entendendo nada que eu estou passando, mas o Senhor é minha força, o Senhor é minha garantia. Não estou entendendo nada do que eu estou passando, mas Senhor, põe as tuas mãos sobre a minha vida, livra-me do mal, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, eu queria deixar isso aqui para você. Jesus acalma a tempestade, e eu quero dizer para você, meu irmão, que não existe crise ou dificuldade que o Senhor não possa trazer uma solução. O resumo disso é o seguinte: a nossa história é escrita em 4 mãos. A parte de Deus Ele está fazendo, agora a minha parte é confiar nele, é confiar a Ele, é descansar nele, é clamar por Ele, é buscar a sua face, é não me tornar indiferente, mas pelo contrário, cada vez mais eu preciso estar aliançado com Ele. Os discípulos entraram no barco, veio a tempestade, não pularam do barco, ficaram ali, foram falar com Jesus: Jesus, faz alguma coisa, não se te dá que pereçamos, porque Jesus estava dormindo. Aí Jesus acorda e disse: vento, se aquiete, mar, fica quieto. E o texto diz que eles ficaram maravilhados. Meu irmão, eu acho que nós ficaríamos também assim de boca aberta. Falei: meu Deus, o que é isso? Mas é isso que acontece mesmo. Quando a gente decide confiar no Senhor plenamente, é isso que acontece. Você ainda vai ficar surpreso com o que Deus vai fazer na sua vida, porque isso é natural para Deus. É natural Ele se manifestar e a glória dEle marcar a nossa história, em nome de Jesus. Eu queria orar com você. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Feche teus olhos, por favor. Senhor, nós te exaltamos, Pai. Nós cremos no teu poder, na tua graça. E viemos aqui, Senhor, para prestar um culto ao teu nome, para celebrar. Viemos aqui para cantar louvores ao teu nome e declarar quão grande é o Senhor sobre nós. Mas também viemos para ouvir a tua voz. Aqui está o teu povo. A tua palavra, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés. Eu não sei quantos estão passando por crises, por dificuldades, ó Pai, mas uma coisa, a tua palavra é muito forte: Jesus acalma a tempestade. Assim, Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos, ó Pai. Estende as tuas mãos sobre cada vida, Pai. Senhor, toda turbulência, toda crise, todo enfraquecimento, ó Pai, nós temos aprendido que um dos segredos é nos afastarmos da multidão, Senhor, porque a multidão não tem compromisso com a nossa história, nem com o nosso destino, Senhor. Quantas vezes, ó Pai, a massa tenta enfraquecer a nossa fé, mas nós cremos no teu poder e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós não queremos que o Senhor se afaste de nós, nós queremos a tua presença, Senhor. Sabemos que aonde o Senhor está, aí faz toda a diferença. O Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus dos milagres, o Senhor é o Deus do impossível. Por isso, meu Deus, estende as tuas mãos sobre cada vida, e que saiam daqui, ó Pai, fortalecidos, edificados, ó Pai. Senhor, que na dor,
no momento mais difícil da vida, Senhor, que cada um destes possam buscar a tua face, se render aos teus pés, Senhor, mesmo não entendendo o porquê da crise, porquê do problema, Senhor, mas o melhor lugar para se estar é aos teus pés, porque o Senhor é o Deus que faz muito além do que pedimos ou pensamos. Senhor, que ninguém pule do barco. Tua palavra diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Que este povo, Senhor, não se afaste, mas fique focado no Senhor e declarando que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra, eu creio na tua graça, eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Senhor, eu quero que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida. Guia-me por caminhos que eu não conheço. Te dou liberdade. Mexe na minha vida. Em nome de Jesus, eu recebo a tua palavra. Em nome de Jesus. Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada vida. Tu conheces cada coração, Senhor. Oh Deus amado, nós cremos que o Senhor faz toda a diferença na nossa história, no nosso dia a dia. Por isso, Senhor, que este povo receba uma bênção especial sobre suas vidas, e que quando vierem as tempestades, ó Deus, possam lembrar que o melhor lugar para se estar é aos teus pés, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Pai, amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Jesus acalma a tempestade, porque é importante deixar a multidão, porque ela influencia e não tem nada a ver com o nosso destino, que as más conversações corrompem os bons costumes, enfraquece a fé, tira a ingenuidade, paralisa, tira o ânimo. Nunca deixe Jesus fora. Sempre que caminhar, Jesus junto, em nome de Jesus. E na dor, e quando vier a dificuldade, vai para os pés dele, clama, chora, busque, em nome de Jesus. Agora, nunca pule do barco, meu irmão. Nunca pule do barco. Tem um personagem bíblico que eu acho fantástico, que é o apóstolo Paulo. Na história do apóstolo Paulo não tem nenhum momento assim que ele enfraqueceu. Sempre focado, amando a Deus, servindo ao Senhor, sempre, e acabou. Combati o bom combate, encerrei a carreira, acabei a fé. Acabou, sempre focado. A gente vai encontrar alguns momentos na vida de Pedro, na vida de Davi e outros, mas Paulo não. Nunca pule do barco. Olhe para Jesus, firme a tua vida em Jesus, e você vai ver o que Deus vai fazer em nome de Jesus. Amém?